pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre figuras de linguagens em textos multissemióticos. Mas o que são figuras de linguagens? São recursos utilizados na fala ou na escrita para dar ênfase naquilo que se quer falar, seja para deixar a frase mais bonita ou na falta de achar alguma palavra que exprima aquele significado com intensidade, a gente usa então uma figura de linguagem. Como assim, prof, figura de linguagem? Eu vou explicar e você vai ver que já usa no seu dia a dia e usa muito. Esse plano de aula, ele tem o intuito de atender ao primeiro ano do ensino médio. E também é uma revisão para Enem e vestibular, porque com certeza sempre caem figuras de linguagem nesses vestibulares. Vamos lá? O que seriam os textos multissemióticos? São recursos visuais que apresentam informações além do texto, através de imagens, de música e enfim, são recursos para que o leitor possa utilizar além das palavras para compreender aquele texto. O recurso multissemiótico que eu escolhi para trabalhar com o primeiro ano do ensino médio seriam os GIFs e os memes. Muito conhecido e muito utilizado pelo pessoal, pelas crianças e adolescentes, e que também cabem na aula de língua portuguesa segundo a BNCC. São várias figuras de linguagem e elas estão divididas por categorias. Vamos revisar então algumas das figuras de linguagens mais recorrentes e as que mais caem em provas, concursos e vestibulares. Olha só como você já conhece. A figura número 1 que nós vamos tratar é o eufemismo. Eufemismo é quando a gente escolhe uma palavra para suavizar uma expressão. Por exemplo, João estava no cartório, mas ele foi convidado a se retirar. Convidado a se retirar é um eufemismo para foi expulso. Você está num diálogo e você não quer dizer que o João foi expulso. Então você diz elegantemente, para suavizar aquele acontecido, foi convidado a se retirar. Isso é uma figura de linguagem, tenho certeza que você já usa. Ou então, quando alguém já morreu e você quer tratar esse assunto com um pouquinho de delicadeza, então você diz: ele partiu dessa para melhor. Você está suavizando o fato de que ele morreu. Está escolhendo outras palavras para dizer a mesma coisa, com o mesmo significado, porém de uma maneira mais suave. Isso é um eufemismo. Hipérbole. Ao contrário do eufemismo, a hipérbole é uma figura de linguagem que eu particularmente uso muito. Ela é um exagero, você escolhe um exagero, uma palavra que dê um sentido de exagero irreal para expressar aquilo que você está falando com muita convicção, com muita certeza. Por exemplo, nossa, eu tô morrendo de fome. Você não está literalmente morrendo de fome, definhando aí na míngua, quase morrendo. Não, você só tá com muita fome e você acha que dizer, ai, tô com muita fome, não vai expressar o tamanho da sua fome. Você tem que dizer, nossa, eu tô morrendo de fome. Mas eu fui feito pra comer, boca foi feita pra comer. Isso é que você faz, né? Isso é uma hipérbole. Pleonasmo. O pleonasmo é uma redundância, uma repetição desnecessária. Sabe o famoso entrar para dentro e sair para fora? Ele está complementando a informação, mas está sendo desnecessário. Se você disser só entrar, já tem sentido completo, você já entendeu. Entrar para dentro e sair para fora é muito fácil das pessoas pegarem no ar e saber que você está cometendo um pleonasmo. Mas tem algumas que são muito utilizadas também, mas às vezes as pessoas não se dão conta que estão falando. Como hemorragia de sangue, adiar para depois, duas metades iguais, tudo isso é um pleonasmo, né? Se você vai adiar, com certeza para depois, ninguém vai adiar nada para antes. Elo de ligação. Gente, elo é de ligação. Senão não é elo, é argola. Para uma argola ser promovida a elo, tem que ligar alguma coisa sempre. Outra que todo mundo fala, não falta só o acabamento final. Se é acabamento, é final. Não existe acabamento semifinal, acabamento quarta de final. Tem uma que é um clássico, não, eu tenho certeza absoluta.
Se a pessoa tem certeza, ela é absoluta. Tem uma que eu nunca vi ninguém acertar. É uma assim. Não, é só uma goteira no teto. Goteira é no teto, na parede escorre, no chão é poça. Tem uma de número que é assim. O show será nos dias 8, 9 e 10 inclusive. Se o 10 não tivesse incluído, era só a pessoa não dizer o 10. Divida o melão em duas metades iguais. Se é metade, é na Maria Braga. É igual? Então eu tava no repórter. Os carros que forem sair da cidade no feriadão, tem outra alternativa. Se é alternativa, é outra. Se não é outra, é a mesma. Se é a mesma, não é alternativa. Entendeu? Então, na verdade, achei que eu estava muito tempo em casa, precisava me ocupar, resolvi trabalhar. Onde? Numa biblioteca, lugar de gente culta, gente que fala pouco. Liguei para me inscrever. A moça que me atendeu falou, olha, temos até uma vaga, mas o senhor tem que comparecer pessoalmente. Não, bacana ela ter me avisado que eu não aprendi ainda a comparecer por e-mail. Metonímia. A metonímia é quando você usa uma palavra para substituir o todo. Por exemplo, ontem passei a tarde toda lendo Shakespeare. Você não passou a tarde lendo Shakespeare, até porque ele já morreu. Então você usou o ler Shakespeare, trocando por obra de Shakespeare, livro de Shakespeare. Então você está usando uma palavra em substituição de um todo. Figura de linguagem, a metonímia, também é muito utilizada como marcas referenciais. Por exemplo, cortei o dedo, preciso de um curativo adesivo. Ninguém fala assim, né? A gente pensa logo na marca Band-Aid. Meu filho, vai limpar esse teu ouvido com hastes flexíveis de algodão. Cotonete. A gente tem essa tendência a trocar o produto por uma marca de referência no mercado. Não falei que você já conhecia e já usava figura de linguagem? Aproveita para deixar aí nos comentários se você é do time Nescau ou Toddy. Ironia, basicamente, é o contrário do que você quer falar. Uma dissimulação, muito utilizada na internet, tem que ser usada com muito cuidado. Algumas pessoas podem não conseguir interpretar, falando é mais fácil de você notar que é uma ironia, mas escrevendo às vezes é um pouquinho mais complicado. Algumas pessoas entram em discussões desnecessárias porque não entenderam uma ironia de um post no Facebook. Antítese. A antítese é uma figura de linguagem que se caracteriza pela oposição de ideias. São duas ideias opostas que estão aproximadas numa mesma frase, numa mesma oração, e por isso trazem, por serem totalmente opostas, trazem essa ideia de antítese. Exemplo famoso, Camões. O amor é fogo que arde sem se ver, é um contentamento descontente. Como vai ser um contentamento e descontente ao mesmo tempo? Catacrese. Essa é uma das figuras de linguagem que eu mais gosto. Crese é uma figura de linguagem muito utilizada. Acho que a gente acaba utilizando todos os dias. Porém, ela deve ter um certo cuidado porque ela não deve ser utilizada na escrita. Ela é uma linguagem de fala. O que seria catacrese? É utilizar uma palavra no seu sentido figurado na falta de achar uma outra palavra que defina aquilo que você quer dizer. Como assim? Essa figura de linguagem da catacrese, ela já está desgastada, eu diria consagrada. Todo mundo fala o braço do sofá, asa da xícara, dente do alho, dente do serrote. São objetos, são coisas que existem um nome específico. É uma figura de linguagem muito empregada no dia a dia, porém tem que tomar um cuidadozinho que não pode escrever. Você não vai colocar lá na sua redação dente de alho, você tem que procurar a palavra correta.
A sinestesia é uma figura de linguagem que consiste em unir dois sentidos diferentes. Ele tinha uma voz tão doce. A voz é uma coisa que a gente ouve e o doce se trata ao paladar. Então você está utilizando o doce metaforicamente. Você quer dizer que a voz era agradável, que a voz era tranquila. Então você utiliza o doce, que é uma sensação do paladar, para designar uma coisa auditiva, né? Então, sempre na sinestesia, vocês lembrem sempre de sensorial, dessa mistura entre os sentidos. Por exemplo, o cheiro doce da infância, a visão fria da morte, são coisas irreais, imaginárias, metáforas, para você que você une, procurando dar um efeito de sentido. A prosopopeia, ou personificação, é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais sentimentos ou ações. Vai ficar fácil com um exemplo, olha só. O vento beija meus cabelos. Bom, o vento não tem boca. Sentido figurado, metáfora, prosopopeia, não vamos esquecer. O sol abraça meu corpo, música do Lulu Santos. O sol não tem braço, então você tem que pensar, tá dando característica humana a uma coisa inanimada. Amanheceu triste, o sol está escondido. Isso é uma expressão também que caracteriza a prosopopeia, a personificação. Lembre sempre da personificação, dar características de pessoas, sentimentos, ações, para uma coisa inanimada. Nenhum objeto abraça, ou olha, ou se entristece, certo? You still away? Cadê o Wilson? Cadê você, Wilson? Wilson! 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 Onomatopeia. Essa é a figura de linguagem mais consagrada, que a gente já aprende desde os anos iniciais do ensino fundamental. Onomatopeia é a escolha das palavras para reproduzir um som, para caracterizar um som. Som da chuva, chuá. Aí você vai lá e escreve, chuá. O som da gargalhada. Agora no WhatsApp é só kkkk, né? O som do trovão, cabrum. É um recurso muito utilizado em gibis, em charges, claro, nos memes. Bom, pessoal, como eu falei, existem muitas figuras de linguagem, são mais de 20. Mas essa que nós vimos agora são as mais recorrentes. Espero que o uso de GIFs e memes tenha ajudado você a compreender um pouquinho melhor de cada uma delas. E assim, quando você ver aquele meme, ver aquele GIF, você já vai estar relacionando com a figura de linguagem, e assim vai ficar muito mais fácil de fazer uma revisão. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir e até mais! Então é isso. Esse vídeo é o plano de aula para o primeiro ano do ensino médio. Seria feito, então, 2 aulas. A primeira aula seria para estar retomando tudo isso que eu falei aqui no vídeo, explicar sobre as figuras de linguagem, como a gente utiliza elas no dia a dia, dando exemplos, e já estar levando, e já levar comigo os memes, assim, pré-prontos para eles irem assimilando essas informações. E no segundo momento, na segunda aula, nós estaríamos utilizar o laboratório de informática para estar produzindo os nossos próprios memes ou pesquisando GIFs que pudesse exemplificar cada uma, caracterizar cada uma dessas figuras de linguagem. Gente, eu estava editando aqui o vídeo, estava revendo tudo que eu conversei com vocês no decorrer do vídeo e percebi que eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Tudo isso que a gente falou, apesar de ter um tom de humor, a gente ter utilizado os GIFs, os memes, tudo isso não deve ser um motivo para você ironizar ou rir de alguém que está usando esse tipo de figura de linguagem para falar, tudo bem? São figuras de linguagens aceitas, todos nós temos nossa maneira de nos expressarmos, de falar,
Em textos formais, algumas figuras de linguagem são aceitas, principalmente para dar efeito de sentido, como eu falei no decorrer do vídeo, mas vamos só prestar atenção e não utilizar da fala correta ou da norma padrão para estar menosprezando alguém que fala de uma maneira diferente do que a gente fala, tá bom? Não vamos cometer preconceito linguístico, vamos respeitar as diversas maneiras que nós temos de falar. O nosso Brasil é vasto em todo o seu território, é uma cultura plural. Temos que respeitar então os diferentes tipos de fala, os ritmos, as variações, as gírias. É um tema que dá pra gente falar bastante e que pode ser assunto para um próximo vídeo. Tudo bem? Tchau, tchau!